Vamos lá, tentativa número 2. Vamos lá para a segunda tentativa. Tainá, deixa eu ver se apareceu aqui. Só um minuto, pessoal. Problemas técnicos. Cadê Tainá? Tá bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aguarda só um minutinho que estamos tentando fazer a Tainá entrar aqui. Boa tarde, Josi, Sheila, Yumi, professor Edvandro, tudo bem? Tainá, vê se você tem a opção de pedir para poder participar. Não, Tainá, tenta pelo celular, tá? Tenta pelo celular e coloca para pedir para participar. Aí vai aparecer para mim aqui. Vai pelo celular, tá? Ela tava pelo computador, acho que agora vai. Aí. Pelo celular deu, tava tentando pelo computador para a imagem ficar melhor, mas Aham. pelo computador não. Deve ter algum plugin que tá bloqueando. O importante é que deu certo. Verdade. Acho que pelo computador não dá. Eu tentei também aqui, não deu certo. É. Tudo bem, Tainá? Bom, já faz um tempo que eu não faço live. Acho que é a sua primeira live, né, Tainá? É a minha primeira live. Que bom. Mas fica tranquila que pode ser bem natural. Vai ser um bate-papo bem solto, tá? Sem estar engessado. Então, pode ficar à vontade para falar, né? Se explanar, a gente vai verificar também alguns questionamentos, né? O que o pessoal está perguntando, o que tiver dúvidas também. Aí eu vou lendo aqui, tá bom? Mas fica super à vontade para falar, para me interromper também. Na verdade, o protagonista aqui é você, tá? Eu sou somente o mediador, o espaço é seu, e fique à vontade. Primeiro, né, antes de mais nada, deixa eu me apresentar também. Para quem não conhece, eu sou Márcio Sakai. Alguns me chamam de Ninja da Reurb, né? É um apelido carinhoso que eu gosto, né? E sou arquiteto e urbanista, trabalho com Reurb, tenho experiências como servidor público na Prefeitura de Campo Grande, MS. E hoje estou como empreendedor, como palestrante, professor de pós-graduação de Direito Urbanístico com ênfase em Reurb e mentoria também, tá? Agora, minha colega Tainá, de Santa Catarina. Se apresente, por favor, pessoal.
Bom, muito boa noite a todos que usaram, né? Estão usando esse tempo, que tempo é a moeda mais preciosa que tem para estar aqui essa noite, a gente conversando um pouquinho sobre REURB de condomínio edilício, que é um tema um pouco ainda pouco divulgado, mas que já está acontecendo na prática, então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Tainá Cruz, sou natural do Paraná, mas estou em Santa Catarina há 13 anos já e sou proprietária da empresa Regulariza Mais, junto com outros sócios, e nós atuamos no segmento da regularização fundiária desde 2019. Então, nós já colhemos bastante frutos, né, desse trabalho de regularização, inclusive sendo pioneiros na regularização em condomínio edilícios em Santa Catarina. O nosso foi o primeiro condomínio que teve toda a regularização aprovada no estado de Santa Catarina. A gente tinha um caso em Balneário Camboriú, mas era uma turma titulatória, né? Não teve todas as etapas de projeto. Então, a gente está acostumado a enfrentar desafios quando a gente tem uma boa legislação do nosso lado, que é o caso da 3465. Então, sou advogada, atuo, né, na empresa não só nessa parte de gestão de projetos de REURB, mas tem essa atuação forte no campo jurídico e também sou palestrante, mentora. Conheci o Sakai em uma dessas. A gente provavelmente esse ano ainda vai se esbarrar em alguma das palestras que somos convidados a ministrar. E fico aqui à disposição para que eu possa contribuir de alguma forma. Fico feliz de saber que a gente tem aqui na live também uma representante do município de Bombinhas, que é onde a gente tem esse case de sucesso aí de entrega de matrícula em caso de reurb de condomínio edilício. E estou aqui para auxiliá-los. Fiquem bem à vontade para a gente fazer esse bate-papo e sair daqui com a certeza de que reurb de condomínio edilício não é só algo possível, é algo super realizável, só depende da gente querer fazer acontecer. Perfeito. A gente tem muitos colegas aqui participando dessa live, né? Tô vendo o pessoal de alto nome aqui, pessoal bem capacitado, bem experiente que acompanha a gente, nossos colegas. Então, é um grande prazer estar aqui compartilhando, né, esse assunto tão, tão importante, né, com o objetivo da gente desmistificar que também em prédios é possível fazer reurb, né? Então, eu acho que é um tema que precisa ser explorado um pouco mais, divulgado um pouco mais também, né, para ter conhecimento, até porque muitas prefeituras também, quando chega um protocolo ou um requerimento de reurb de um prédio, eles se assustam. Mas prédio pode fazer reurb? Eis a Hum. questão, né? E aí, quando o município não tem essa segurança, né, porque como é a primeira vez que está dando um processo, um requerimento de obra de prédio, ele acaba ficando inseguro e acaba não sabendo se realmente pode ser feito ou não. Então aqui a gente está para tentar mostrar essa possibilidade que REUB também é um caminho para poder regularizar os edifícios, né, os condomínios verticais. E aí, pessoal que está acompanhando a gente aqui, né, quem quiser, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta a respeito, né, pode mandar mensagem aqui que eu vou tentar acompanhando, né, no raciocínio aqui junto com a Tainá, tá? Tainá, antes de mais nada, você começou a atuar com a REURB e aí veio a demanda de um edifício. Como que surgiu essa demanda e como que você se deparou sendo sua primeira REURB de edifício? Porque Sim. você nunca tinha feito antes. Sim, sim. Bom, eu sempre brinco nessa frase nas turmas de mentoria. Eu falo assim: minha mãe me falou tanto que eu não era todo mundo que eu acreditei. Então, sempre os temas mais complexos, né, que talvez não atraía as pessoas, os empresários para ir por aquele caminho, era sempre o que me chamava mais atenção. Então, a reúbe de condomínio, pelo fato de todos os municípios que eu trabalhava já na época, eu perguntava sobre processos, né? Vocês já têm processo de reúbe de condomínio e tal? E nenhum município tinha. Então, não foi uma demanda que eu cheguei, assim, que chegou até mim. Foi uma demanda Uhum, criada. A gente começou a oferecer reurb de uhum, condomínio, né? uhum, No município de Bombinhas, houve uma procura
Só que a procura, né? Eu falo assim, a sorte adora encontrar gente trabalhando. A procura veio quando a gente já estava preparado para fazer a REURB, porque a gente já estava com esse foco em REURB de condomínio edilício. Então, eu já tinha ido a Balneário Camboriú, que tinha um caso que não era igual o nosso, porque era um caso de REURB somente titulatória, mas eu já tinha buscado todas as informações, me preparado para que quando tivesse a oportunidade a gente pudesse atuar. E aí o que exige aí a vida do empresário, do empreendedor de REURB, de qualquer empreendedor, ainda mais no nosso país, o que exige é coragem, né? A gente ter boa formação técnica. Então, isso que a gente está fazendo aqui também, buscando conhecimento técnico sobre a legislação e Uhum. aplicabilidade. E uma vez tendo essa formação técnica, não ter medo de aplicar a legislação. Então, Sim. foi um contexto de situações, Sakai. Primeiro, a gente se preparou, porque sempre foi um tema que me chamou muito a atenção. E quando a demanda efetivamente surgiu, a gente já estava afiado, já pronto, com vontade de fazer acontecer. E a gente teve a felicidade de encontrar no município também essa vontade, uma vez que a gente demonstrou todo o suporte técnico, porque isso foi muito Uhum. importante. Uhum. Independente do tipo de REURB, quando a gente vai chegar em um município que ainda não atua com a legislação, a gente também tem que ter esse olhar de pensar, de ter empatia, de pensar com a cabeça do município, né? Não faz sentido o empresário chegar e achar que tem que ser com o pé na porta, que o município agora vai ter que fazer da forma mais rápida, mais eficaz, um procedimento que ele também não fez ainda. Uhum. Uhum. Então, existe ali mesmo esse trabalho em conjunto entre empresa, que a gente tem o poder-dever de indicar tecnicamente todos os instrumentos legais para que o município tenha segurança de fazer, e teve uma boa vontade do município também, em ver que ali existia uma solução para diversos problemas que ele tinha em relação a condomínios irregulares, e ter essa boa vontade de, então, vamos aprender juntos já que vai ser o primeiro. Nesse caso em específico, não foi só o primeiro da prefeitura, também foi o primeiro do cartório de registro de imóveis. Então, Uhum. foi, digamos assim, foi o primeiro da empresa, da prefeitura, do cartório. Foi um trabalho realizado em muitas mãos, com todas as pessoas que tinham boa vontade em fazer acontecer. É, Porque geralmente, quando é uma coisa nova, é mais fácil negar do que falar, peraí, vamos descobrir junto como que a gente vai poder construir essa solução. é verdade. Isso aí você falou um ponto muito importante, não só para edifícios, para fazer rio de edifícios, mas como rio como um todo. Porque os três pilares do sucesso no processo da Rio são empresa, prefeitura e cartório. Então, por ser uma coisa que era nova para os três pilares aí abraçaram a mesma causa de aprender junto para que o processo da Rio saísse do papel. Então, os três foram corajosos, tanto você como empresária, tanto a prefeitura e tanto o cartório. Né? Por Tá. mais que seja uma coisa nova, eles tiveram coragem de fazer acontecer. E muitas vezes, nos processos de REURB, acaba travando muito por falta de coragem. Né? Pode ser pela prefeitura, pode ser pelo cartório, pode ser pela empresa também, com insegurança. Então, a insegurança trava, né, as pessoas. Então, Exato. parabéns tanto a você, quanto a prefeitura, quanto ao cartório, né, por ter conseguido realizar, né, ser pioneiro aí na cidade e conseguir efetivar uma REUB, fazer acontecer, e principalmente porque atendeu várias pessoas, né, várias pessoas foram beneficiadas, né, com esse esforço. Parabéns. Muito obrigada. É muito. E pegando esse gancho, assim, Sakai, como que a gente tem coragem, né, para enfrentar esses desafios com base técnica? Não tem algo que possa encorajar mais do que uma base técnica sólida, porque você sabe que a legislação, então, tem interpretação, sim, né? A gente sabe que Uhum. direito não é igual matemática, que 2 mais 2 nem sempre é 4, mas a gente tem uma legislação que por Uhum. mais alguns artigos a gente sabe que sempre está em revisão, que tem os seus desafios, mas é uma legislação boa, 13465. Tão Uhum. boa que os municípios não precisariam se preocupar, eu preciso de uma legislação específica para isso. Nem para uma REURB em lote, né?
pouco para uma REURB de condomínio. A Uhum. gente atua também em outros municípios que têm outro olhar, né? Olha, vamos começar a fazer REURB de condomínio quando tiver regulamentação própria do município para REURB de condomínio. E aí a gente Uhum. vai com a fundamentação legal da 3465 e demonstra que não é necessário. Não é um Uhum. requisito obrigatório. Então, Uhum. acaba que a gente sai daquele campo da falta de profissionalismo em falar é minha opinião sobre esse assunto Uhum. contra a sua opinião, e a Uhum. gente entra para o campo técnico mesmo. Olha, nem concordo com isso daqui, mas a legislação falou que não precisa. Então, Não, obrigatório. vamos, vamos dar sequência nesse protocolo. E às vezes acaba que você vai criando, né, alguns obstáculos e acaba usando como justificativa. Olha, a gente não vai fazer esse processo porque a gente não tem uma lei municipal, ou porque não criou uma comissão. Então, acaba que se boicotando para que o processo fique parado, justificando, né? E muitas vezes nem precisa criar uma lei municipal para você fazer a RIUB acontecer. Não é um condicionante, né? Então, eu acho que... Agora, vou puxar um tema que é bem importante, né? Que é muita dúvida na questão de edifícios, que tem a ver com a REURB também. Questão do habite, né? Porque o habite é uma coisa que muita gente tem essa dúvida, né? Quando você está regularizando os imóveis, o pessoal confunde muito, né, com a questão do habite, né? Então, Uhum. vou fazer uma pequena introdução, né, da REURB do habite e depois você entra na parte do condomínio, ok? Né? Que o habite é regularização da questão da habitabilidade, né? Essa é a grande diferença. A regularização fundiária é da questão do imóvel, do terreno, né? Então existe uma grande diferença sobre isso. Então muitas vezes as pessoas confundem que quando a gente regulariza o terreno, está regularizando a parte edilícia, né? A diferença do edilícia e de fundiário, né? E aí a dúvida também começa a entrar na parte de condomínio vertical, questão do habite, por quê? É possível ter o habite antes de regularizar o condomínio? Ou tem que ser depois? Ou pode ser em paralelo? É independente? Esse é o ponto. Sim, ótimo questionamento, porque acredito que esse é um dos pontos que mais geram dúvidas entre os profissionais que Uhum, atuam com a REURB e também em relação aos municípios, né? E aí a uhum, gente vai entrar em pontos aqui. Aqui eu não consegui acompanhar de onde que o pessoal é, a gente não conversou um pouquinho antes, mas o Brasil ele tem uma infinidade de costumes, de culturas distintas, e por mais que a gente tenha a legislação federal que traz a normativa de modo geral, cada município ele tem também as suas legislações municipais. E aí, quando a gente trata de REURB, a lei ela é auto-aplicável, lei federal, decreto federal, não tem nenhuma obrigatoriedade legal para que o município regulamente sobre a regularização fundiária, regulamente sobre REURB, e ele pode aplicar a lei federal. Quando a gente fala de habite, a gente não vai vincular uma lei federal de forma direta, como a gente faz com a 13465. A gente vai vincular as legislações municipais sobre regularização de edificações e sobre pedido de habites. E isso vai ter, cada estado, cada município, ele vai ter regimentos próprios. Então, uhum, é muito comum que em municípios que às vezes fazem parte até da mesma região metropolitana, para eu construir uma casa do zero e ter o meu alvará de construção, a lista de documentos seja uma, e no outro município a lista seja outra, porque esse critério para o uhum, Habite, ele é um critério que o município estabelece. uhum, Então, aqui a gente não cai numa regra geral, como é o caso da REURB. Assim uhum, como o município estabelece a tua normativa própria, claro que não contrariando o que determina uma lei federal, enfim. Assim como o município determina uma normativa própria, ele também vai regulamentar uma normativa própria para a regularização das edificações. uhum. Tá? Então, isso a gente vai estar muito mais vinculado, essa parte do habite, a cada município do que a um entendimento, a uma normativa a nível federal. E aí, por que eu fiz essa introdução para responder a sua pergunta? Porque depende. Tem alguns municípios que autorizam a pessoa ter o alvará de construção, mesmo Uhum, sem ter matrícula. uhum, Muitos municípios partem para esse caminho.
O que que isso significa? Que é plenamente possível eu ter um condomínio com a BITS sem matrícula. Porque a legislação daquele município não Uhum, impedia a pessoa fazer a obra regular não tendo a uhum, matrícula. É tratado uhum, em processos autônomos com legislações autônomas. aham, Então a gente vai ter essa situação. uhum, Como também a gente vai ter os municípios que a sua legislação para novas construções, um dos requisitos desse uhum. checklist é ter a matrícula. Matrícula. Uhum, Então, em alguns municípios, vai ser impossível a gente ter um imóvel pendente de regularização fundiária sem matrícula e que tenha o habites. Então, essa resposta, ela vai depender de qual município que a gente está falando. E aí, uhum, o caminho aqui sempre é buscar essa informação antes por meio da legislação municipal. Tanto a uhum, legislação para novas construções, porque assim você já vai conseguir fazer uma leitura prévia, se uhum, ali vai ter possíveis condomínios já com a Bitse, ou se já vai ser uma tendência de que os condomínios ali também não tenham a Bitse, ou se é uma situação que não necessariamente as duas coisas, os dois níveis de regularidade, eles vão estar presentes, tá? uhum, Neste caso em específico, deste condomínio, ele já tinha o Habite. E quando já tem o Habite, facilita o trabalho, porque a uhum, gente só trata a regularização fundiária. Ali a gente tratou também algumas questões em relação à adequação, porque teve o que fez ampliação na cobertura, que daí ficou pendente de uma regularização da edificação. Só que uhum, daí foi determinado ali na certidão de regularização fundiária que aquelas unidades específicas deveriam também promover a regularização da edificação e o habite das respectivas unidades, porque uhum, elas tinham descumprido determinados critérios que tinha sido estabelecido no habite lá no início, tá? uhum, Mas a gente tem outros condomínios também que a gente está regularizando que não tem. E uhum, aí, quando não tem, a gente vai tratando. Existe a possibilidade de já ir tratando em processos autônomos, né? Que é o uhum, que, na minha opinião, não é uma obrigatoriedade, é só uma opinião, uhum, faz mais sentido, porque quando você conclui o processo, você tem tanto a regularização fundiária quanto a regularização edilícia. E aí a gente vai tocando por processos autônomos. uhum. Inclusive em secretarias autônomas, tudo uma parte é a regularização da edificação, com a legislação municipal, seguindo aqueles critérios, e outra parte é a regularização fundiária. É, porque na verdade seria a ordem mais lógica, né? Deveria ser começar pela base, que é o terreno, depois a construção. Né? Hoje em dia é tudo o contrário, o inverso. Uhum, é. E outro ponto também, né? Já que a gente está falando sobre edifícios, e sobre a questão da área comum, como é que fica? Sim. Área comum, aí vai ser muito um consenso também entre os moradores, né? Por isso que quando a gente vai tratar reorg de condomínio, a gente vai ter desafios e oportunidades diferentes, né? Uhum, Os desafios a gente vai ter que lidar com o condomínio, que também uhum, é uma oportunidade, porque é muito mais fácil você prospectar clientes dentro de um mesmo condomínio do que uhum. em lote. Então, Individualmente. É. assim, eu não vejo nada como problema. Tudo são oportunidades diferentes da gente trabalhar. Em relação à área comum, isso vai depender de como aquele condomínio hoje está organizado. Por quê? A gente já trabalhou em condomínios que a área de garagem, as vagas de garagem, eles não queriam que fosse para matrícula, eles queriam que ficasse como área comum. E aí ficou Uhum, como área comum. A gente está trabalhando em um condomínio que não, que a área comum vai ser só as escadas, o elevador, os corredores e tal, e cada um vai ter a tua matrícula, uhum, a tua área da uhum. vaga de garagem vinculada à área do apartamento. A gente teria Olha. possibilidade ainda de abrir uma matrícula individualizada para as vagas de garagem. Então, aqui a gente tem diversas soluções que a gente Uhum, pode aplicar a uhum. depender do que faça Perfeito. sentido para o cliente, a forma que eles já vivem enquanto condomínio. Né? Uhum, Então, a área comum, a gente faz os cálculos, né? Como se fosse, é um memorial descritivo, muito similar a um memorial de incorporação imobiliária, de instituição de condomínio. E aí, nesse memorial, a forma que as áreas comuns vão ser divididas vai depender da forma que é a realidade e a vivência já daquele condomínio. legal. E você acha que
Reúbe edifício é uma boa oportunidade de mercado? Isso é interessante para o empreendedor da Reúbe? Com certeza, é uma ótima oportunidade, mas é necessário ter uma boa base técnica para não descobrir coisas que são importantes no meio do caminho, né? A Uhum, gente precisa ter toda essa base técnica antes, até para a gente precificar, já sabendo quais são os desafios da reorg de condomínio, né? uhum, Por exemplo, a gente, além do previsto no artigo 35, 36 a 3465, que se refere toda a parte técnica de projetos, a gente tem outros projetos que a gente precisa fazer, porque como que eu vou fazer um memorial descritivo de uma instituição de condomínio, colocando área ideal, área do terreno, área comum, todos esses dados de cada morador, sem um projeto para isso. Isso é um uhum, desafio da REURB, que a gente não tem da uhum, REURB de lotes. uhum, Então, é uma baita oportunidade, mas o empreendedor da REURB, ele precisa saber exatamente aonde ele está entrando no sentido, os projetos que ele vai ter que fazer para que não uhum, seja algo que depois lá na frente ele, eu achei que era exatamente os mesmos projetos da Reurb de lote, porque não são. São uhum. requisitos um pouco distintos. Certo. A Josi aqui de Amambai, Mato Grosso do Sul, do meu estado aqui, né, fez uma pergunta. No caso dessa área comum, fica em nome de quem? Não é uma realidade do meu município, mas tem inúmeras dúvidas e curiosidades. Você comentou, né, que pode ser de várias possibilidades, inclusive em nome do próprio, uma matrícula independente em nome do proprietário, né, Hum, ou como se fosse uma área comum, como garagem, essas coisas, né? Exato. E aí, na matrícula de cada um, vai constar o que que aquela pessoa tem de área comum e o que que ela tem de área privativa. A área privativa está dentro do apartamento dela e a área comum, todo o restante. Então, nesse caso, se enquadraria, se um exemplo, as vagas de garagem ali ficaram como a área comum daqueles proprietários, ela é superior, porque ela não abrange Uhum. somente corredores e elevadores, enfim, mas também aquela área de estacionamento, já que eles funcionam como estacionamento rotativo, né? Fazia realmente, no caso deles, fazia mais sentido ser uma área comum do que uma área Uhum. privativa. Quando você fala que a garagem, né, o estacionamento pode ser uma matrícula separada, você acha que é melhor fazer uma matrícula independente ou vinculada à matrícula do apartamento? Isso depende do gosto dos condôminos. Para a gente ter essas Uhum. respostas, a gente precisa saber primeiro, para que a pessoa usa esse apartamento? Uhum. Né? Então, exemplo, a pessoa tem possibilidade de querer comprar outra vaga de garagem, É verdade, verdade. Eu entendi. Ele né? pode vender a vaga, né? Porque se eu tô falando de um empreendimento imobiliário Uhum. que tem uma visão que daqui a pouco eu quero comprar uma vaga de garagem do Uhum. meu vizinho, ou eu tenho 3 vagas e eu quero vender uma vaga, faz Uhum. muito mais sentido eu abrir matrícula individualizada e É não verdade, vinculada ao apartamento. é verdade. Agora, eu estou em um empreendimento que é exclusivo para minha moradia, eu não tenho interesse Uhum. em vender esse imóvel, não tem interesse em desvincular a vaga de garagem, não faz sentido. Por quê? Porque Uhum. daí a gente está falando de mais um IPTU, né? Necessariamente da Uhum. vaga, mais um custo, não faria sentido. E aí, um dos desafios da reorg de condomínio é isso. A gente vai Uhum. ter que fazer o que faz sentido para a maioria. É verdade. Então, vai existir, às vezes, um que é de um jeito, outro que é de outro. Tem a Uhum. questão da documentação também, que não é sempre que a gente vai conseguir adequar de uma forma ou Uhum. de outra. Vai depender da análise da documentação também. Certo. Agora, outro ponto, questão de, para os profissionais que atuam com a Reúbe ou querem atuar, você disse que fez uma prospecção ativa, né? Você não esperou eles procurarem, você foi atrás. Então, como que os profissionais, vendo, pode identificar, prospectar os prédios para poder oferecer a Reurb? Entra aí em questões comerciais, que eu adoro, eu falando assim, já dá para perceber, eu sou vendedora nata, eu gosto muito dessa parte comercial, inclusive na mentoria a gente trabalha bastante esse aspecto. Isso vai muito depender do costume local. Tá? Porque é muito diferente. Santa Catarina, em relação à questão. Não sei se tem mais gente de Santa Catarina aqui, não tô acompanhando quem está na live, mas a gente tem questões muito específicas de cultura, de valores.
né? Às vezes teve uma situação que eu fui palestrar no Rio, e aí o pessoal falou, não, você tá fora da realidade, Tainá, porque aqui é totalmente diferente, a gente não consegue praticar, né, esses valores. Então, essas questões comerciais, a gente não pode deixar de considerar a localidade, porque às vezes o que funciona muito bem aqui não vai funcionar bem em outro local. E o que o empreendedor tem que ter é a técnica. Eu sou uma pessoa muito técnica, vocês vão ouvir eu falar várias vezes sobre isso, de Uhum. como vender, porque isso é técnica, a gente aprende, Uhum. né? Verdade. E a percepção do mercado. Faz muito mais Uhum. sentido trazer essa informação do que uma de falar assim, ah, faz o tráfego. Mas peraí, Uhum. às vezes, para aquela localidade, para aqueles condomínios daquela reunião, daquela região, enfim, as pessoas não é o público que vai ser Uhum. atingido pelo tráfego. Talvez ali vai funcionar mais um folder de falando assim, ó, Uhum. sabia que aqui a gente pode fazer a regularização de condomínios? Vai funcionar mais Motossom, um certo? motossom, vai funcionar uma parceria com as imobiliárias, né? De Uhum. tipo, de ir nas imobiliárias, ver os Corretores de imóveis. Exato. Eu sou corretora também de É imóveis. verdade. Verdade. Então, eu estou bem nesse mercado também. Então, a dica de ouro aqui é, primeiro, ter a técnica em vendas, porque isso faz muito sentido, porque uma vez que você tem, você aplica em qualquer segmento, e ter a percepção de mercado, qual vai ser a melhor forma de atrair aquele público ali em específico, né? Nesse caso específico, né, eu tive que fazer curso de espanhol, porque a maioria dos meus clientes são argentinos. Olha. E a forma de atrair eles e se comunicar é falando a língua deles, falando espanhol. Então, assim, é muito difícil falar assim, ó, não existe bala de prata, né, nas vendas. Existe uma junção de muito trabalho, de muitas técnicas, de uma percepção mesmo mais apurada de mercado para ver o que vai fazer sentido em cada situação. Certo. Vou trazer dois questionamentos aqui. Um do Lucas. Eu vou ler para você aqui. Em caso de imóveis que são construídos por mais de um possuidor, é necessário descrever a fração ideal no título? Sim. Uhum. Na hora do registro, eles exigem para que coloque a fração ideal ali. A não ser que for. Mesmo sendo a mesma, tem que descrever sim, em caso de copropriedade, como ele está passando. Tá, agora tem uma outra aqui, da Verlane. Verlane de Piauí, né, Verlane? Que legal, Ah, Piauí. acabei de voltar de Piauí semana passada. Ela está aqui ativa agora aqui. Olha, a pergunta dela. Em condomínio de casas onde existem terrenos vagos e só as ruas igualitas são comuns, como seria? Pode repetir, por favor? Eu Em, entendi. Onde em, existe. em condomínio de casas onde existem terrenos vagos e só as ruas igualitas são comuns. São comuns? Como seria? Você entendeu aqui? Talvez o que ela está tentando dizer é que se esses terrenos vagos também seriam área comum, só as guaritas e rua seria área comum, é isso? Acho que a questão das ruas igualitas, né? Se elas seriam áreas comuns. Sim, sim. As Como ruas e seria? guaritas seriam áreas comuns. Os terrenos livres não, porque Uhum. por mais que eles não estejam, né, eventualmente participando da REURB, eles são uma área de propriedade de alguém. Então, Uhum. ele não se enquadraria como uma área remanescente da Uhum. regularização, né? Ou seria aberta a matrícula e não titulado. Isso a depender do entendimento ali do cartório de registro de imóveis. Mas a guarita a guarita e as ruas, sim, se enquadrariam todas. A lixeira, até a área de lixeira, se Uhum. enquadra como área comum. Aqui também um ponto, eu tive muita facilidade com lidar com condomínio, foi um tema que chamou a atenção, porque eu estou no mercado imobiliário há 10 anos, então eu já trabalhava com essa parte de incorporação. E é muito similar você fazer uma incorporação, uma instituição de condomínio nova, de um prédio novo, e você fazer uma regularização de REURB, porque o quadro de áreas, essa definição do que é uma área comum, o que é uma área Uhum. privativa? Quais são essas áreas? Qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Isso é muito próximo de quem trabalha já com incorporação, com instituição de Uhum. condomínio. Então, aqui fica uma dica também
que vale a pena uma leitura, não falo uma leitura aprofundada, mas vale a pena também uma leitura sobre esse assunto, porque ela traz muitas respostas de como que funciona no caso de condomínio. Certo. Tem uma pergunta aqui do professor Adivandro, lá de Rio Grande do Sul. Grande professor. Tudo bem, professor? Bom, boa noite. Quando um dos condomínios não contratou a empresa, considerando a existência de áreas de uso comum, ele vai ganhar a regularização de graça? Como vocês resolvem estas situações? Isso é boa, hein? Adorei a pergunta, Essa é ótima. inclusive, inclusive Digamos. nesse caso desse condomínio, são 90 unidades, foram regularizadas 88. Não, Tiveram sempre duas tem um. unidades, assim, Sempre tem um, né? sim, Bom, tiveram duas unidades que ficaram de fora. Bom, pode falar, desculpa. pode falar, pode falar. Não, porque a gente tem que lembrar também que tem o artigo 44, que em 2023 foi incluído um novo parágrafo 8º do artigo 44, que fala que se você encaminhar para o cartório o projeto aprovado com a CRF e não encaminhar nenhuma listagem dos beneficiários, vai ficar registrado, vai vir matrícula como proprietário anterior, Uhum. dizendo que posteriormente será encaminhada uma listagem complementar. Né? Não sei se é exatamente assim que está escrito na lei, mas é mais ou menos nesse teor, né, que permite, ao meu entender, que agora deixou mais claro que a gente pode aprovar um projeto de REURB com a CRF e encaminhar para o cartório sem nenhuma listagem dos beneficiários. Bom, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu sou arquiteto, tá? Se eu estiver errado, você me corrige, né? E que posteriormente possa ser encaminhada a listagem dos beneficiários para ser titulada essas pessoas, beneficiários. E caso não vá essa listagem dos que contrataram a empresa, por exemplo, na matrícula vai abrir e vai aparecer como proprietário anterior. Proprietário anterior não quer dizer que é proprietário atual. Estou certo ou Tá certo. errado? Tá, tá certo, sim. E aqui, assim, é um campo para muitas interpretações, tá? Tanto esse parágrafo que você trouxe, esse acréscimo, que o meu ponto de vista, particularmente, é bem sensível, Uhum. e quanto para o que o professor trouxe também, né, de como que é feito. São muitos caminhos que a gente pode seguir aqui. O único caminho que a gente não pode seguir se a gente não quer matar a REURB é de alguma forma fazer quem não contratou se beneficiar. E Uhum. isso é assim, isso é algo imprescindível para quem quer continuar trabalhando de REURB, com REURB. Porque jamais eu teria uma segunda contratação em um condomínio se essa informação fosse a público. Ah, o outro não contratou e teve a regularização também. Olha o Uhum. prejuízo que isso gera para quem pagou, para quem se comprometeu com o processo, né? Então, isso é algo que a gente não pode deixar acontecer. E aqui até um apelo, assim, enquanto profissionais, assim, que a gente precisa ser uma classe também cada vez mais unida, porque para não, enfim, né, não deixar situações que não são justas aconteça. Às vezes a Uhum. situação até se adequa no direito, né? Que entra naquele conceito que todo advogado aprende na faculdade, que direito é Uhum. diferente de justiça, né? São coisas distintas. Mas é algo que a gente tem que cuidar muito quanto profissional para não acontecer, tá? Mas respondendo à pergunta do professor, aqui a gente tem alguns caminhos, tá? E a gente já seguiu mais que um deles e validou. Então, por isso que eu falo que de fato existe mais que um caminho. No caso desse condomínio que a gente entregou de 90 unidades, 88 contrataram, a gente já entregou, esse foi entregue já tem até um ano, agora março faz um ano, a gente entregou as 88 matrículas. E aí o que foi feito com essas duas pessoas que não contrataram? No quadro de áreas, elas ficaram como uma área remanescente de regularização. Ficou como Uhum. uma área pendente de regularização dentro do próprio condomínio. E aí tem a representação, a área comum, a área. Tá tudo vinculado para que agora, inclusive agora elas vão fazer essa regularização, para que agora seja possível fazer como se fosse uma nova REURB somente naquele trecho, tipo fazer a regularização somente daquela parte que ficou como uma área remanescente. Ela fica remanescente de regularização. Ou Não abriu seja, matrícula não abriu dessas matrícula. pessoas? Não abriu matrícula individualizada, tá? Abre a matrícula da área remanescente. E aí, se Uhum. tiver uma área remanescente só, vai abrir a Uhum. matrícula da unidade. Mas no caso, tinha duas áreas remanescentes, então, ou se tivesse 10 áreas remanescentes, é aberto uma matrícula para a área remanescente e depois
fica pendente de regularização a área remanescente. Então, eu preciso Uhum. aplicar uma nova regularização. Não vou aplicar regularização ao condomínio Uhum. inteiro novamente, mas Uhum. somente aquela área remanescente, tá? Entendi. Esse é Entendi. um caminho que foi o caminho que a gente defendeu e que, no meu ponto de vista, é o melhor. Por isso que a Uhum. gente defendeu para ser esse caminho e defendemos com base técnica, né? Uhum. Existe outro caminho também, que daí tem a interpretação de alguns notários, cartorários, enfim, que entendem que abre a matrícula, mas não titula. E só titula quando vai a CRF com autorização da empresa do uso dos projetos Como técnicos. anuência, né? Uhum. Isso, e aí sim faz a titulação. Então, teria esse outro caminho de abrir as 90 matrículas e ficar essas duas matrículas abertas pendentes de titulação. Por que eu não gosto desse caminho? Mas já teve municípios que a gente teve que fazer esse caminho, tá? É perigoso, né? É muito perigoso por Uhum. muitos aspectos, tá? O primeiro aspecto, muito perigoso. Eu estou apresentando um memorial descritivo de uma unidade que eu não fiz a conferência. Uhum. Olha a chance de Uhum. isso dar algum problema. E já teve Uhum. até cartórios e prefeituras que vão por esse caminho e que, quando eu questionei isso, me responderam: Uhum. a gente retifica se tiver errado. Uhum. Então, é um caminho muito perigoso. Por isso que eu nunca vou defender, mas eu faço esse caminho quando é o único caminho para a interpretação daquela prefeitura ou daquele cartório. Mas Entendi. sempre defendo. Uhum. Até porque esse caminho já começa a entrar num outro assunto delicado, que é a questão dos direitos autorais, né? A Filomena está Exato. até aqui presente. Já fizemos uma live sobre esse assunto que é bem polêmico, né? Que aí tem a questão de da pessoa ou da empresa pegar carona de um projeto que já foi aprovado, já foi liberado com matrículas, com o proprietário anterior, e ele vai lá, cadastra, e às vezes a sua preocupação às vezes não é com a empresa que pode fazer de forma antiética, né? Pegar carona, mas eu vejo uma preocupação até contra a prefeitura, na verdade. Né? Uhum. Porque a prefeitura está lá, se aquele morador foi lá pedir para a prefeitura, olha, eu sou daquele processo que foi regularizado, já foi matrícula aberta, eu vim aqui trazer o cadastro, aí a prefeitura faz a CRF, manda o cartório. Nem tomou conhecimento da empresa e regularizou de forma gratuita, ou que seja, para fazer, né, para falar que ele negou. Entendeu? Então, isso é um Exato. risco muito grande nessa parte também, né? E aí aquele questionamento se pode aproveitar ou não, né? Questão de direitos autorais e tudo mais. É um assunto bem delicado isso aí. É. E eu, se eu estivesse do outro lado do balcão enquanto prefeitura, essa seria talvez a única preocupação que eu teria em relação a fazer rework. Porque a responsabilidade civil que o município pode sofrer no uso inadequado Uhum, desses projetos, a gente sabe o peso que isso tem, né? Tanto é que uhum, a própria legislação federal foi alterada já para não ter isso, né? uhum, Então assim, é uma linha bem tênue. Existem esses uhum, dois caminhos. Eu já tive atuando em processos que teve que abrir matrícula e não titular. E já uhum, estive também em processo que deixou como área remanescente, que, do meu ponto de vista, é o mais correto. E aí, só para finalizar esse assunto, também entra uma questão econômica, né? Porque essa abertura de matrícula, alguém vai ter que uhum, pagar. É uhum, justo? Aí fica um questionamento: é justo de que o morador que está lá com aquele protocolo, que o título dele só vai ser liberado depois que ele fazer o pagamento integral ali na nota de exigências do cartório, uhum, o cartório vai cobrar. Às vezes o cartório fala: eu não vou cobrar a abertura da matrícula. Beleza, mas ele cobra o registro da legitimação de fundiário, que é o valor uhum, caro. Para abrir a matrícula é R$ 180. uhum, Então, assim, é justo que os moradores que se comprometeram com aquele processo, que pagaram para fazer regularização, que estão em dia, né, com aquele processo, ainda uhum, tenha que pagar e deixar a abertura, a matrícula aberta, bonitinha, para depois a pessoa que não quis fazer, que ficou para trás, que às vezes de má fé, porque a gente sabe que tem gente que não quer fazer de má fé por uma questão de omissão de patrimônio mesmo, né? Não sei se isso é só no sul que acontece, mas uhum, acontece, quem não quer fazer de má fé. E aí a pessoa ter a matrícula dela lá bonitinha, que alguém já pagou o registro da legitimação fundiária. Isso é uhum. justo? É um critério justo? Então, por isso que eu sempre defendo e vou continuar defendendo a abertura de matrículas de área remanescente. Certo. E aí, Tá. se for o caso, até a empresa custeia, né, a abertura dessa matrícula, porque depois ela vai se beneficiar trabalhando, né, ainda a regularização daquela área remanescente. Tá. Agora um questionamento da Josi.
Quanto tempo em média para a emissão final da entrega das matrículas? E a outra, a contratação é direta com moradores ou tem governo junto? Bom, o tempo vai depender do município, tá? E Neste caso, cartório, né? do município e do cartório, Da empresa exatamente. também. E da empresa também, exatamente. Não tem jeito, é o tripé. A gente fala é o tripé da REURB, porque Uhum, vai depender da organização da empresa, porque muitas vezes também, Josi, a empresa vai e fala, a prefeitura não aprova isso aqui. Gente, a forma que é entregue os processos conta muito. Eu já trabalhei no Poder Judiciário, eu já trabalhei em município. E tinha processo que chegava que não tinha condição de análise. uhum, Então, a forma que a empresa entrega, o zelo que a empresa tem, que o profissional tem na entrega desse processo, vai fazer acelerar. Porque se a uhum, prefeitura receber um processo totalmente organizado, em que tenha todas as peças técnicas, ela vai analisar mais rápido. uhum, Agora, a prefeitura pode ser uma prefeitura célere e o profissional não está contribuindo para aquilo. Cada hora apresenta a documentação de um requerente, apresenta coisas faltando, né? Apresenta o projeto, não apresenta o memorial descritivo. Tudo isso vai fazendo o processo ficar mais demorado e nem sempre é culpa da prefeitura ou do cartório, né? verdade. Então, se a gente quer um processo rápido, a gente tem que ter, primeiro, uma boa estruturação de processo, entender um processo de REURB, isso a gente faz com técnica, como eu já Uhum, falei. A gente tem que ter muito contato próximo com o município, no sentido de se colocar à disposição. Estou aqui. De que forma que eu, enquanto empresa, também posso auxiliar nesse processo, né? A gente tem alguns processos que, por exemplo, em Floripa agora eles estão aceitando a empresa apresentar uma certidão assinada pelos confrontantes para pular a fase de notificação. Então, se eu fizer isso, eu vou acelerar o processo. Se eu não fizer, beleza, mas eu já vou saber que o processo vai demorar mais, tá? Então, isso vai depender muito da atuação do profissional, da atuação da prefeitura, que às vezes a gente faz tudo isso, mas a prefeitura não colabora, e da uhum. atuação do cartório de registro de imóveis. Esse processo eu morro de orgulho dele, porque sendo o primeiro da prefeitura, sendo o primeiro do registro de imóveis, a gente entregou matrícula em 11 meses. Tá? Então, o Maravilha. processo demorou 8 meses na prefeitura, e aí mais 3 meses foi isso. No registro de imóveis teve o tempo de duração total de 11 meses. Então, assim, Sim. foi muito bom. Essa era a primeira pergunta. E a É, segunda e a contratação foi diretamente com o morador ou tinha governo direto com o envolvido? morador, tá? Morador, privado, Direto com o né? morador, caso de reorb de interesse específico. Se fosse Isso. social, até poderia, tem, aqui em Uhum. Santa Catarina tem os coabs e tal, até poderia, mas não foi o caso. Certo. Agora, vamos ouvir um pouquinho a versão do município que fez esse processo seu aí, Vamos. andar, sair do papel? Quem é? É a Perdão? Almendra, Almendra nossa Rebelo, super diretora de regularização fundiária do município de Bombinhas. do município de Bombinhas. Vamos convidar ela para entrar aqui ao vivo, para ela contar a versão se é verdade o que você está falando ou não. Boa. Eu acabei de convidar. Pode entrar. Só um minutinho, ela vai entrar. Vamos ver se esse argumento vai cair por terra agora, hein? Peraí, não aceitou, não quis entrar. Peraí, cadê? Sumiu. Achou. Apareceu. Opa, Será que ela estava pelo computador também? pode ser? Agora tá entrando, tá entrando. Pra- Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá ouvindo? Travou um Oi, pouquinho? tá travando um pouquinho? Pra mim travou aqui. Deixa Tá eu ver aqui ouvindo? no WhatsApp. Não, tá travado aqui. Travou dela? Eu acho que travou o dela. Deixa eu mandar um WhatsApp. Aconteceu aqui. Tô com medo de apertar os botões aqui e fechar tudo. Grande Marcelo, tudo bem? Marcelo presente aqui.
Muita gente de fora, hein? Legal. Obrigado, pessoal, pela participação. Coloca aí de qual cidade, qual estado, pra gente saber de onde vocês estão participando. Tem aqui pessoal do Rio, né? A Gisele. Eu não consegui ver quem tá aqui, mas que gostoso saber que tem gente aí do Tudo quanto é Brasil canto. inteiro. Todos os cantos aqui. Saiu. Vamos ver se entra de novo. Piauí. Piauí, a gente estava num evento agora, Rio Summit. Que evento, hein? Legal. E aí, Magno, você gostou do evento Piauí? Aí, ó, muita gente de Piauí. Um evento top. Quero ir no próximo. É, Aragão de Fortaleza, Caxias do Sul, professor Advandro, grande. Vamos lá, vamos ver se não aparece de novo aqui para entrar. Tem que entrar pelo celular. Fala para ela entrar pelo celular, tá? Senão não vai conseguir. Sim, vai ficar gravado, tá? Depois vou colocar no YouTube para poder visualizar com mais calma também. Gravado. Paraná, Cambé, Itajaí. Obrigado, Magno. Bom que você tenha gostado. Vamos lá. Ah, agora eu tô vendo aqui os comentários. Cambé, Adri, super reorbeira da nossa turma de mentoria. Legal. Inclusive, hoje estava fazendo o protocolo. É muito legal vendo as coisas saírem do papel, né? Exatamente. Vamos lá. Cadê? Ela não aparece. Eu mandei o WhatsApp, ela não. Ah, tá. Não? Vamos ver aqui, ó. Estou pelo celular. Ok. Acho que ela entrou, vamos ver. Tem bastante gente aqui. Ué, não tô vendo ela aqui. Ah, apareceu. Agora vai. Eu? Agora vai. Olá, tudo bem? Oi? Oi? Oi, Tudo bem? tudo certo? Estão me escutando? Agora Sim. sim. Ah, que bom. Tudo bem? Prazer em te conhecer. A gente nunca se falou, né? A gente não se conhece ainda. É, a Tainá falou muito de você, né? Pela sua participação como servidora pela prefeitura. Ela falou que o processo foi rápido, o processo dela, da prefeitura do cartório. Agora eu quero saber se é verdade que ela tenha falado aqui. Você acompanhou a fala dela. E fica à vontade para explicar como foi, através de trás do balcão, esse processo de fazer uma reunião de um edifício que foi o primeiro de vocês aí. Então, boa noite, pessoal. É uma satisfação bem grande estar nesse momento aqui. Eu comecei a te acompanhar, Márcio, através da Tainá, né? Que o profissional, né? A vida profissional me trouxe uma inspiração enquanto mulher e enquanto amiga também. A Tainá, ela tem esse poder realmente, tá? De incentivar e de se conquistar, né? De uma forma assim muito dinâmica, de uma forma muito leve. E, e eu embarquei super com ela nessa proposta que ela trouxe, né, para o município, que seria a regularização de um empreendimento, né, edilício, né? De apartamentos e tudo mais. Eu me chamo Almendra, Almendra Rebelo. Eu estou hoje, né, responsável pelo setor de REURB aqui no município de Bombinhas. Já trabalhei em outro município, onde entreguei várias matrículas de lar legal. Já entreguei também muito lar legal aqui em Bombinhas. Então, e nesse interim, né, eu também represento como presidente do colegiado de habitação da ANFRE, a nossa associação aqui dos municípios da Foz, né, de Itajaí. Hoje eu sou presidente do colegiado da ANFRE e
estou no segundo mandato. Esse ano eu acredito que eu me desvincule dessa parte da diretoria, mas continuarei como representante do município, né? E aí a gente vai conhecendo as pessoas, e a Tainá veio com outros processos, fez protocolo, a gente começou a se conhecer, e, e aí veio essa vontade de fazer algo mais grandioso, assim, que talvez, né, não tinha sido feito. E aí os meus colegas do município de Balneário Camboriú, os quais também a gente tem laços por conta da associação, né, do colegiado aqui da ANFRE, eles também tinham de prédio, foi cerca de quase 200 matrículas, se eu não me engano, mas como a Tainá falou, era algo diferente do proposto aqui em Bombinhas, né? E esse condomínio em específico, ele já tinha quase 20 anos sido construído. E ele tinha sido dado entrada em habits, eu acho que já foi na época de 2004, 2005, né, Tainá? Algo assim, né? Foi. Enfim, e essa parte das matrículas individualizadas, ninguém conseguiu mais dar finalidade ou segmento, bem como as vagas de garagem, enfim, aí virou aquela bagunça. Não é só um condomínio simples, aqui tem, se eu não me engano, esse condomínio foi 3 torres, aí tem 3 síndicos diferentes, enfim, quase 100 moradores, né, que a gente fez essa reúbe de quase 100 moradores nesse único condomínio ali. Então, foi bem grandioso para o momento. E o município, quando recebeu essa proposta, eu fiquei assim, mas que medo, né? Mas vamos tentar fazer algo diferente, mas tudo, né, da forma correta e tudo mais. E vamos nos superar. E só não solta a minha mão. E a Tainá, não, eu tô aqui, vai dar certo e vamos junto nessa. Eu falei, vamos. E o diferencial, que aqui em Bombinhas, nós não tínhamos entregue e finalizado nenhuma REURB, porque do protocolar um processo de REURB, eu posso protocolar 100 no mês. Agora, finalizar ele, né, conseguir, de fato, passar pelo crivo do cartório e finalizar todas essas notas de exigências que vêm do cartório e pegar as matrículas é outra. Eu posso dizer que eu sou reurbeira, mas entregar matrículas são poucos, do formato que a Tainá realizou, né? Que não foi fácil. O pós-emissão CRF aqui, eu sei porque eu acompanhei, né? Enquanto prefeitura, mas veio vários questionamentos, várias situações, e a nossa cartorária, com a grandiosidade também dela, que ela foi uma peça fundamental, super solícita, o primeiro processo que ela também recebeu aqui, nos deu dicas, mesmo ela não tendo essa abrangência do tema, foi atrás, mostrou e demonstrou muita vontade, né, Tainá? E isso foi um conjunto, sabe, Sakai? E lá dentro do setor, né, nós formamos uma comissão com 4 servidores públicos, né, e eu sou formada na parte de gestão, né, pública, pós-graduação em gestão pública, MBA em administração municipal, e eu trabalho com REURB, já vai fazer em torno aí de 7 anos, mais ou menos, sabe? Então, vai fazer 2 anos que eu consegui entregar matrículas. Olha só, né? Quase 10 anos aí que eu venho e foram as primeiras de REURB, porque de Lago Legal eu já entreguei mais de 500 matrículas. Que, de acordo com os nossos municípios aqui, que são pequeno porte, né? Trabalhei uma época em Porto Belo, agora trabalho em Bombinhas, enfim. Então, a gente planta hoje para colher daqui muito tempo, né? Então, eu consegui finalizar isso, iniciar e finalizar em menos de 1 ano, foi muito desafiador. E a comissão foi formada por um membro do nosso jurídico, um membro, né, da parte de engenharia, dentro do setor de planejamento urbano. O departamento de REURB fica dentro do setor de planejamento urbano e um de técnicos de edificações que também fica dentro do setor de planejamento urbano. Essa comissão, ela não é obrigada a existir, né? Porque a gente pode realizar via decreto prefeito, né? E ter ali os funcionários, os servidores e tudo mais.
Só que o interessante em ter é porque fica direcionado aquela responsabilidade naquelas pessoas X, né? E aí o município de Bombinhas, aqui em 2023, a gente não só quis seguir a lei, mas também realizamos a implementação da nossa lei municipal, que foi, né, um copia e cola praticamente da lei federal, mas a gente, né, quis enviar para a Câmara também. Enfim, a gente foi trabalhando, foi recebendo as dicas também, as sugestões da empresa. Quando o processo, como a Tainá falou, vem bem redondinho, a coisa anda bem mais rápido. Eu falo porque eu não trabalho só com uma empresa da Tainá ali, eu tenho pelo menos, acho que 12 empresas diferentes que eu trabalho hoje. Depois do Tainá, eu já tive mais 3 empresas diferentes que protocolaram processos de REURB de prédios, os quais eles não conseguiram entregar o material técnico, o mínimo, né? Está no 34, 35 ali da lei, enfim. E se enquadraram, a gente passa a aparecer, agora conseguiram entender e a coisa começou a andar. Mas a empresa Regulariza Mais, ela já chegou com o processo bem rápido, bem incorporado, aí a coisa vai mais rápida, né? Certo. Almendra, deixa eu aproveitar que você falou nesse assunto que teve mais requerimentos de REURB em prédios. Faz um diagnóstico, já que nosso assunto, o tema hoje é REURB de prédios, né? A sua análise como servidora pública que analisa esses processos de REURB de prédios, o que é o que mais pega? Né? O que é onde o pessoal mais falha, onde costuma mais ter dúvidas quando é um processo de REURB em prédios, que você tem analisado? Então, a nossa situação ali em Bombinhas, quase que 90%, é que o dono da terra, do terreno, dos terrenos ali, né? Às vezes são mais de 1, 2, 3. Alguns daqueles, né? Vieram talvez a falecer. E o construtor que fez essa obra ali, construiu, aí a pessoa que era dona do terreno, infelizmente, né, acabou vindo a falecer e não conseguiram finalizar a parte de incorporação, porque os herdeiros não aceitavam mais aquele combinado de recebimento. Enfim, é algo bem peculiar de cada situação, sabe, Sakai? Mas, assim, pelo menos os 3 processos são nesse formato que o dono da terra já faleceu e a outra pessoa que construiu, né, o construtor ali, enfim, a incorporadora, a construtora, não conseguia e não consegue diálogo com os novos responsáveis à frente em questão do que ficou combinado. E aí, os outros donos dos apartamentos acabam não conseguindo as suas matrículas, somente um contrato de compra e venda, porque não consegue finalizar essa incorporação, por conta dessa briga entre as partes. Então, primeiro, você tem que se relacionar, conseguir se entender, né? E, de fato, querer a regularização. Aí todo mundo acaba se beneficiando. Nesse da Tainá, em quase 100 pessoas, teve a situação do Habits, inclusive, né? E se não me falha a memória, Tainá, agora tu me ajuda aqui, porque eu tenho o Atenas também, né? Que a gente tem A gente tem outros condomínios. Né? Tem outros que a gente também está em andamento ali, que são bem mais problemáticos ali para a gente conseguir a regularização, porque tem área de marinha também junto, né, Tainá? Então, assim, foi super benéfico para o município, porque a gente consegue receber toda a parte de impostos, né, devidamente agora cobradas, né? Muitos desses apartamentos estavam para vender e não se iria cobrar ITBI, foi cobrado ITBI, os impostos ali na questão de IPTU agora, né, até mesmo das vagas de garagem são cobrados. Então, assim, para o município é super positivo realizar, né? Eu acho que todos os setores acabam ganhando.
E essa situação eu acho que vai ficar cada vez mais forte, porque aqui no nosso litoral, né, pelo menos entre Floripa, aqui até Navegantes, Penha, a gente tem muito prédio, né? As Sim. faixas de terra são curtas, Para então é muito sair. prédio, não tem muito assim, é mais prédios do que casas, né? E a tendência é cada vez mais. Então, Uhum. é muito grande a quantidade de condomínios, né, de prédios, enfim, que estão nesse formato. Construtoras, perdão, vendem, fazem a divulgação, tal, constrói-se, no meio do caminho, ali eles dão ali aqueles 6, 7, 8 anos, quando a pessoa vai entrar no prédio, né? Acaba Uhum. que não consegue a matrícula e aí agora se tem a REURB para conseguir, de uma forma assim, mais organizada e mais rápida a regularização. E, claro, a parte de regularização de alguma benfeitoria que foi realizada ali, né? A gente fez um termo de compromisso entre moradores e prefeitura, porque às vezes, uma sacada eu fechei, eu mudei uma janelinha, não sei o quê, eu fiz uma alteraçãozinha na vaga de garagem, aí são situações que a gente fez o quê? Uma coisa a gente fez a REURB para ter a matrícula individualizada e outra a gente fez pela lei municipal vigente de regularização de obras, né? Então a gente fez tudo em paralelo e formou também esse termo de compromisso que eles teriam um prazo, né, de até 2 anos para estarem regularizando. Alguns já estão entrando junto ao planejamento para fazer essa regularização dessas pequenas alterações. E assim, tanto eu quanto o meu secretário da pasta, o prefeito, né, a gente vê de forma muito positiva, assim como os vereadores também da cidade, esse tema, assim, é um tema que traz bastante alegria, e fora que a gente consegue fazer toda a parte de planejamento, né, alterar, arrumar, de urbanização daquele núcleo, né, porque o lar legal, em tese, a gente não conseguia cobrar e nem ter um cronograma, pelo menos, né? E o REURB, a gente tem que ter isso, pelo menos, mencionado na CRF, se não está ainda implementado. Tem que ter uma organização para poder a gente finalizar ele, né? Sim. Já envolve outras questões, Vou te né? desafiar agora. A gente precisa, a Almendra é necessária. A gente precisa levar essa profissional maravilhosa para palestrar em Brasil afora, para tirar esse medo dos municípios, que os municípios têm medo de fazer REURB e a Almendra é muito corajosa. Opa, Oi, caiu da cadeira. ela é muito corajosa e ela realmente é uma inspiração, assim, falar enquanto município, né? Que os municípios não precisam ter medo de fazer essa regularização, que existe, né? A Almendra, ela é uma profissional que admiro muito, ela sabe disso, porque foi muito desafiador. A gente sabe que quando a gente lida com processos assim, tem gente que torce para dar errado também. Que Uhum. então, assim, exigiu muita coragem, ela teve isso, por isso que eu falo, vamos dar um jeito de levar essa mulher para palestrar Brasil afora aí, para levar essa mensagem para os municípios. E é muito o que ela falou. Não foi assim algo que ainda está em nível de município. Não, a gente já tem essas matrículas registradas, agora em março já vai fazer um ano, e aí a gente já está caminhando para outras grandes entregas também, Não, porque e o nosso cartório de registro de imóveis da região, ele é conhecido por ser um dos mais legalistas. E a registradora ela é maravilhosa, assim. Mas tem muita gente que não vê dessa forma porque ela é extremamente legalista. Então, para a gente, o nosso termômetro, se o Uhum. processo foi conduzido de maneira 100% certa, seria o aval dela. Porque, exato. né, Almendra? Então, assim, eu fico muito, muito feliz, muito grata por ter a Almendra à frente da pasta de regularização. Eu sempre falo para ela que a gente precisava de mais almendras em outros locais, porque daí com certeza a REURB estaria aí, nossa, mega destravada. E como a gente não tem, né? Não vou deixar ninguém também agora querer levar a almendra lá para o Piauí, levar para o Rio, nada disso, né, Almendra? Mas vamos levar a almendra para que ela leve essa mensagem para que os municípios não tenham medo da regularização, para que a gente tenha esse tripé, que é a regularização cada vez mais fortalecida. Tá. Tainá, eu tenho uma pergunta aqui da Verlane, tá?
ela voltou para aquele questionamento, né, sobre reformulando a pergunta. Em um condomínio de casas onde existem ainda terrenos vagos e as únicas áreas comuns são as ruas e guarita, é obrigatória a constituição de condomínio? Não, não, a questão de ter o registro da instituição de condomínio em si, ele não é obrigatório. O que a gente vai ter que ver se vai ser uma reurb de condomínio ou se vai ser uma reurb de lote, vai ser essa existência. Ah, tem guarita, não tem guarita. Pelo que ela passou, claro que é pouca informação para dar um direcionamento exato. Até depois, se você quiser, pode me chamar ali no direct do Instagram, que daí eu consigo te dar uma orientação melhor. Mas Perfeito. pelas informações que você passou, seria um caso de reurb de condomínio, porque se está murado, já se Uhum. configuraria um condomínio, porque outras pessoas não teriam acesso. Esse seria um dos Controlável. critérios, né? Uhum. Então, seria uma reurb de condomínio, mas não aqueles lotes ali vazios precisariam obrigatoriamente participar dessa reurb. Né? O Certo. próprio condomínio Bahia Azul, ele é prova de que não necessariamente precisa regularizar 100%. A gente, das 90 unidades, nós regularizamos 88. Quando isso Uhum. é em condomínio de casas, fica mais simples ainda, né, da Uhum. gente visualizar. Juridicamente, o direito é o mesmo, mas a gente visualizar isso fica mais simples. Mas no seu caso específico, se ainda ficou alguma dúvida em relação a isso, pode me chamar ali no direct, que daí a gente consegue ver a tua situação em específico. Mas se o condomínio ele está fechado, se existe um controle de acesso, obrigatoriamente já se caracterizaria como uma reurb de condomínio. Mas não Uhum. necessariamente todos os condôminos deveriam participar daquela regularização daquele condomínio em si. Perfeito. Agora, a gente já está entrando na reta final da nossa live. Almendra, manda uma mensagem aí para os servidores, agora uma mensagem voltada para os servidores públicos, para as prefeituras que estão com essa insegurança jurídica, técnica, administrativa, de incentivo a eles para ter mais coragem nas tomadas de decisões, né? Esse medo que muitas vezes acaba congelando, né? Travando os processos. Faça uma mensagem aí para esse público. Então, pessoal, primeiramente, né, agradecer essa oportunidade de deixar aqui a minha contribuição, né, enquanto servidora pública e enquanto também apaixonada pelo tema, né? Primeiro, tu tem que querer que as coisas realmente aconteçam, né? Em alguns momentos da vida eu não tinha essa certa segurança em mim, servidor público, pois sempre tem aquela coisa, né? Porque demora, tal. Não. Quando tu queres, Sakai, tu consegue fazer e tu mostra o teu diferencial. Eu sou a prova viva disso, porque eu não tive uma barreira, eu tive várias, tá? E mesmo assim, quando uma porta se fechava, eu ia em outra, e eu ia em outra, e eu não descansei, não descanso, enquanto o que é de responsabilidade do setor o qual eu represento não se finalize. A gente não agrada a todo mundo, né? Quem sou eu, se nem Jesus agradou, imagina eu, né? Mas deixar aqui, gente, realmente, se tu tens vontade, porque a prefeitura tem processo, tem morosidade, tem demora, tem, mas quando tu queres, tu consegue sim adiantar, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei em setor privado, a gente sabe o que é cobrança de empresas privadas, né? Então, assim, quando a gente cai numa prefeitura, a gente começa a trabalhar numa prefeitura, tu vê que realmente a coisa é um pouco mais maleável em certos pontos, mas quando o profissional deixa chegar nesse ponto. Agora, quando ele se exige, quando ele quer mostrar ser visto, são situações como essa do condomínio Bahia Azul, como do próximo que vamos entregar juntas, né,
Tainá, e assim como outras empresas, que esse mês agora de janeiro eu protocolei mais 2 protocolos junto ao cartório com outra empresa, e mês de dezembro mais um outro com outra empresa. Enfim, são empresas diferentes, né? E desejo que todas prosperem, assim como eu também, não só financeiramente, mas assim, ó, mentalmente, espiritualmente, porque gente feliz, evoluída, só transmite coisas boas para todo mundo, né? E eu acho que se todo mundo pudesse deixar uma mensagem em relação a isso, seria essa, né? Pega o processo, desmiuça ele e começa a despachar, precisa disso, precisa daquilo, não deixa vencer os prazos, né? Ah, eu tenho 4 meses até analisar, não, vou deixar ali até o finalzinho, aí eu vou ver. Não, já vê na hora, às vezes tu pode ver, né? Então, assim, é chegar, fazer, não procrastinar, né? Tentar evoluir, assim, que isso te traz, assim, um benefício e tu vê a entrega. No dia da entrega, aquelas carinhas felizes, assim, de gente vir chorando, de a gente receber eles ali. Gente, eu achei que isso nunca ia sair, eu achei que ia ser talvez um golpe, mais um golpe, porque tem empresas aventureiras aí nesse mercado, né? Não tem só de reúrbio, eu tenho várias situações de lar legal que aconteceu também, né? Que a empresa veio, não continuou e sumiu, e as pessoas pagaram e ficou por aí. Então, assim, tanto o setor privado quanto a parte de servidores públicos, gente, pegue aquilo ali que está na tua para ti, né? É a tua função e finaliza. Pega, vai derrubando todas as barreiras que vierem e finaliza, entrega, né? Eu acho que aquele sorriso ali no final é o que paga, gente. Tá? Seria essa a minha contribuição e estou disponível também, quem quiser aí ajuda, ou às vezes até estou recebendo várias prefeituras de outras cidades e outros estados, inclusive, para poder entender como é que acontece aqui dentro da prefeitura de Bombinhas. Eu super me dedico a isso, né? Muito também eu dedico ao meu esposo, que foi o mentor e que plantou a sementinha sobre REURB, né? Que é um tema que ele admira e começou lá no início, em 2018, 2019, a trabalhar com isso e a estudar, e aí eu comecei. Aí ele também é servidor público de carreira, então, assim, é tão bom quando a gente tem orgulho daquilo que a gente faz, né? E faz bem feito, com transparência, com caráter, com dignidade, e isso é o diferencial. E sempre vai ter alguém para te julgar ou falar alguma coisa diferente, mas não abate a gente, não. A gente está aqui para mostrar, dar a cara, vestir a camisa como assim eu visto a de Bombinhas, né? E tenho orgulho do que faço. Quem quiser visitar aqui o setor, a gente está com as portas abertas, tá bom? Muito bom, muito obrigado, Almendra. Tainá, minha amiga Tainá, de Santa Catarina. E aí? Conta também você alguma mensagem aí, talvez voltado para aquelas pessoas que estão começando agora a empreender ou já estão atuando, que vê essas situações de termos difíceis como uma grande oportunidade, como até para motivar eles, como poder atuar nessa área. Sim. Bom, o primeiro é coragem. Quem decide empreender precisa de coragem, porque são inúmeros os desafios que a gente encontra pelo caminho. Então, por isso que a gente tem que ter coragem para poder enfrentar cada um deles. O segundo é saber que trabalhar com regularização fundiária é muito além do que um aspecto do que vai trazer de recurso financeiro para dentro de um negócio. Né? Quando a gente entrega uma matrícula, isso que a Almendra falou, de que a gente vê as pessoas se emocionando. Teve clientes nessa entrega que eles foram assim, olha, eu achei que era mentira, que eu não ia receber. Eu paguei assim, mas eu achava que quanto as pessoas estão descrentes de outras pessoas. O quanto que quando a gente entrega uma matrícula, esse caso não era um caso de REURB assim, específico, o pessoal com boa condição de vida, mas quando ainda a gente entrega uma matrícula, às vezes uma comunidade mais assim, o quanto que as pessoas se emocionam, que as pessoas falam, olha, eu vou conseguir dormir essa noite, porque agora minha casa está no meu nome. Então, assim, trabalhar com regularização fundiária também para quem tem, não é para todo mundo. É para quem tem amor também ao propósito, que é a regularização fundiária, porque se for só pelo dinheiro, a gente se desmotiva, porque são muitos desafios.
Então, se você tem, né, e eu acredito que muita gente tem isso, assim, daquilo do propósito, né? Eu vou ganhar dinheiro, mas vinculado a um propósito, não só o dinheiro pelo dinheiro, né? O dinheiro, ele vai ser consequência de você servir. Então, quem está preparado para servir outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, a regularização fundiária é um ótimo caminho. E é um caminho muito lucrativo, porque falando em empresa agora, é um serviço escalável. Não, são poucos serviços que a gente consegue escalar, como a gente consegue escalar a regularização. Agora a gente vai fazer uma entrega de uma reurb de loteamento com 100 unidades. E de um loteamento que estava irregular desde 1996. Eu sou de 96. Eu falei, meu Deus, quando eu nasci, esse parcelamento irregular estava acontecendo e agora que eu estou sendo uma das peças, né, que está trabalhando para essa regularização. Então, quem gosta da REURB, quem sente que foi picadinho aí pelo mosquitinho da REURB, que tem esse amor em poder servir e ajudar as pessoas, é um ótimo caminho empreender na REURB. Né? E às vezes as pessoas me questionam, tá, mas tu fala tão aberto sobre dinheiro, sobre empreender na REURB e a concorrência. Gente, existe os dados sobre quantidade de imóveis irregular no Brasil, eles são extremamente alarmantes, né? A gente tudo passa aqui e não vai dar conta de regularizar tudo que tem para regularizar. Então, eu prefiro muito mais ajudar e incentivar as pessoas a fazerem quem quer fazer da forma certa, para que nós tenhamos bons profissionais no mercado e não profissionais que acabam queimando o próprio procedimento por não entregar tecnicamente aquilo que é necessário, do que ficar preocupada que, e tal. Fulano aqui assistiu a live, agora tá fazendo reurb. Olha só que maravilha, que bom. A vida é sobre isso, a gente poder inspirar outras pessoas, né? Eu acho que faz parte pelo menos do meu propósito aqui. Eu sinto que faz parte. Então, agradeço demais, Sakai, essa nossa conversa, ela nasceu, né, sobre fazer uma live de reúne, foi de uma forma muito natural, foi no mercado público, almoçando, falando de outros assuntos. E eu acredito que quando a gente está bem intencionado com as coisas fluem bem. Então, agradeço muito o convite, agradeço muito a disponibilidade de tempo da Almendra, que está aqui. Ela é uma profissional que é excepcional, que realmente eu falo de todo o coração, que eu gostaria muito de esse ano ver ela palestrando aí Brasil afora para levar essa informação, porque não tem como a gente fazer reurb sem o pilar município, é impossível. Não Ele, tem. ele é o principal, assim, é um tripé, mas ele é o principal agente, porque ele é quem aprova. Então, eu sou muito grata a Almendra ser essa mulher que tem visão e que não tem preguiça, é uma mulher fazedora, que não tem não, vamos ir atrás, vamos ver de que forma vai ser feito. E de estar aqui conosco, né, nessa live, agradeço também todos que ficaram, né? Todo mundo provavelmente veio aí já de uma jornada de trabalho e que se dispôs a ficar aqui também e a gente poder trocar um pouquinho, porque a gente sempre aprende também. E eu fico à disposição, né, nas minhas redes sociais, é tainacruz.dv. Então, se alguém tiver ficado com alguma dúvida ali ainda específica, eu não consegui acompanhar as perguntas aqui no chat, então se ficou alguma coisa ainda, podem me chamar ali, que eu fico à disposição. Vai ser um prazer poder continuar dividindo aí conteúdos de REURB e continuar conversando com vocês. Nossa, muito obrigado. Foi muito. Estou muito feliz, na verdade, né, por estar fazendo essa live, porque eu acho que o propósito dessa live, inclusive, era exatamente provocar, né, para que mais pessoas entendam a importância que é o propósito de a gente poder regularizar, né, o impacto que isso causa, porque esse trabalho, o propósito dele, na verdade, fala muito em transformar, né, porque a REURB, ela transforma vidas, inclusive a nossa. Então, é gratificante quando a gente faz uma coisa, né, além da questão financeira, que dá um bom retorno, mas a gente consegue ajudar, né? É questão de servir. Então, a gente beneficia aquelas pessoas que muitas vezes estão muito desacreditadas, acham que não vai conseguir mais regularizar, não vai ter mais segurança jurídica. Então, a gente vai entregar para aquelas pessoas aquela sensação de pertencimento, né? E isso não tem preço. Então, a gente trabalhar com isso, sabendo que a gente consegue ajudar pessoas, né? Isso aí não tem preço, né? Então, acho que o objetivo principal dessa live era exatamente transmitir isso. Então, eu agradeço a vocês por ter transmitido essa mensagem,
tanto para os servidores públicos, para as prefeituras, para as empresas que estão começando a entrar nesse mercado também, ou que já estão atuando, estão aqui nos prestigiando, né? Então, eu acho que eu também tenho essa raiz de servidor público, tá, Almeida? Porque eu sou servidor de carreira, hoje estou licenciado, estou com uma empresa, então eu vim do público para o privado, né? Você veio do contrário, né? Privado para o público. Então, o fato de a gente estar atrás do balcão e conversar com as prefeituras é diferente, né? É um diferencial que a gente tem nesse mercado. Então, pode ter certeza, o dia que eu for passear em Bombinhas, vou passar ali na prefeitura, trocar uma ideia com você, quero conhecer essa estrutura de vocês. Eu gosto demais nas cidades, conhecer como é que é a estrutura da prefeitura, ver como é que funciona, até para saber o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito melhor, né? E também compartilhar o que eu tenho feito na minha fase de gestor público também, na prefeitura, para poder trocar ideias, porque o que a gente quer, na verdade, é que a gente destrave a REUB nos municípios, no país todo. E a gente vê muitas prefeituras que estão travadas por pequena coisa. Às vezes, por pequeno detalhe, né, que a gente precisa só girar aquela chavinha daquela insegurança da pessoa, e muitas vezes é o que você falou muito bem, a questão da coragem é o grande diferencial nesse mercado da REUB. Tanto para a prefeitura destravar um processo exige coragem, assim como para a empresa. Então, o que define a REUB hoje, para quem está com resultados, é coragem. Né? Ao meu ver, é o que diferencia prefeituras, profissionais de empresas, cartórios. O que tem resultado é coragem. Muitas vezes congela por medo, infelizmente. Então, agradeço de coração. Sim, quer complementar? Só vou fazer uma observação, tá, Sakai? Foram 3 mulheres nesse processo, tá? E nada contra os homens, tá? Imagina, meu filho Ah, bom. minha vida, meu esposo, enfim, meu pai. Mas eu tenho muito orgulho e eu queria fazer essa observação. Mulheres, continuem à frente, porque é de muito orgulho eu poder falar que a empresa e quem esteve à frente de todo o processo foi uma mulher incrível. Dentro da Prefeitura de Bombinhas, que comanda essa comissão, sou eu a única mulher, os outros membros são 3 homens. E dentro do cartório também foi a nossa cartorária, a doutora Francine. E Olha era só, esse complemento, tá? Só para encorajar as outras que estão aí nos escutando. tá vendo? Não, as mulheres estão dominando o mercado agora, né? Estão mandando em todo mundo. Já manda em casa, agora no mercado também. Nós somos fazedoras. E falando em mulheres, né, vai ter um próximo evento que vai ser em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 12 de março, que é um evento chamado Congresso do REUB por Mulheres. Então, você vê, né, elas lançaram um livro, já, se não me engano, vai ser a terceira edição do livro, REUB por Mulheres, e aí vai ter um evento, congresso organizado por mulheres, né? Eu estou como convidado, obviamente. Então, vou estar no Sim, evento organizado por mulheres. Você vê como que é o bacana. poder das mulheres no mercado, né? Já não basta esse poder dentro de casa, agora no mercado também. Então, vocês estão de parabéns, né, por estar dominando aí, inclusive na REUB também, né? E obrigado até Obrigada. porque vocês têm essa sensibilidade, né, que a gente não tem. Então, esse capricho, né? Então, acho que bota um equilíbrio no processo também, que a coisa seja mais caprichosa nos processos, no andamento que a REUB aconteça de forma mais plena, né, que é o objetivo. Então, agradecer demais a participação de vocês por essa live, poder contribuir. Com certeza abriu a mente de muitas pessoas, de muitas prefeituras, muitos profissionais, que, embora agora tenha 12 ouvintes ao vivo, mas a gente tem certeza que depois que vai estar gravado disponível no YouTube, as pessoas vão visualizar inúmeras vezes. Então, vai atingir muitas pessoas essa mensagem. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para encerrar, vocês querem dar alguma consideração final? Uma despedida? Só desejar muita força e coragem aí para todo mundo que pretende, que já é o que pretende ser reurbeiro e acreditem. Acreditem em vocês, acreditem que é possível. Legal. Comenda, para finalizar? Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite por ter acompanhado a gente. A próxima live
vai ser com uma convidada muito especial de Minas Gerais, a Adriana Maciel. Ela é a coordenadora da regulação fundiária da Coab Minas. E a Coab Minas, na minha opinião, Minas Gerais é o estado que mais tem investido em regulação fundiária. Então, a Coab Minas fez um programa bem interessante, que é um credenciamento para que as empresas façam a regulação fundiária no estado de Minas Gerais. Então, é um credenciamento onde o estado banca para que a regulação fundiária aconteça no estado de Minas Gerais. E a gente sabe que Minas Gerais é o estado com mais municípios, com mais de 800 municípios, juntando todas as empresas, todos os profissionais da REUB não conseguem fazer Minas Gerais. Então, a gente acha que a gente tem concorrentes, mas a gente tem mais mercado que concorrente. Então, é um bom exemplo. O estado de Minas Gerais, na minha opinião, é um bom exemplo de políticas para fomentar a regulação fundiária. Por isso eu quero trazer a Adriana para explanar e mostrar esse projeto para que os outros estados também copiem, entendeu? Para que os estados também incentivem, fomentem projetos e programas para incentivar a regulação fundiária em todo o país. Esse é o objetivo da live, para provocar as pessoas, para que a gente consiga levar a REUB para todo o país. Ok? Então, Ok, muito obrigada. Obrigado Boa a noite. todos por terem Obrigada. participado. Boa noite, tchau. Tchau.